Ex-prefeito de São Vicente, ex-governador Márcio França, sinalizou uma possível retirada da candidatura ao governo. Não foi por falta de aviso meu, né, Mohamed? Eu nunca acreditei na candidatura do Márcio França junto com o Haddad. Não, eu acho que é um absurdo. O PT tá impondo nessa discussão, porque os dois estão ligados à candidatura presidencial, o que diz as pesquisas no primeiro turno. Só que ele tem que olhar para o segundo, porque não adianta ganhar o primeiro turno e perder no segundo. O Haddad perde para todo mundo no segundo turno. Quer dizer, quando eu falo aqui, o PT é o partido do fogo amigo, o PT é o partido do quanto pior, melhor. Então tem aquela turma do Luiz Marinho e do Rui Falcão que quer que o Haddad seja o candidato para ele morrer na praia. O Haddad perde para todo mundo. Perde para todo mundo, até para o cara do Aerotrem. Então, quando os caras vêm com a pesquisa, como é que você quer que o primeiro colocado desista? Porque o primeiro colocado não cresce no segundo turno. Ele perde para todo mundo. Então, houve uma pressão por conta do PT vir com esse papinho de que São Paulo é uma questão de honra. Não é. É que a turma que manda no PT de São Paulo quer o quanto pior, melhor. Prefere sacrificar o governo, perder São Paulo, tendo um candidato que não ganha no segundo turno. Quando eu falava aqui, Paulo, que eu via uma possibilidade de segundo turno entre os dois, eu ainda vejo. Sou totalmente contra esta opção que foi tomada. Muita gente diz que você é um cara que vai e não tem essa de pesquisa. Está contra mim, eu vou lá e vou bater. Mas foi uma opção que o Márcio tomou, movido até por um certo jogo sacana do Kassab, porque se o Kassab tivesse confirmado o que ele tinha conversado e indicado o vice e apoiado o Márcio crescia muito mais. Mas o Kassab, para variar, é aquela garota de programa que beija um aqui e põe a mão no que tiver atrás. Então, aí nós temos um problema. Agora, vai ser muito triste, porque, isso eu vou fazer uma leitura agora, e as pessoas entendam como quiserem. A saída do Márcio para se candidatar ao Senado implica necessariamente em jogar o Estado de São Paulo na mão de um carioca, o Tarcísio de Freitas, que não mostra a que veio. Porque um cara que fica batendo na privatização do Porto de Santos, não conhece o Estado e que dá uma declaração dizendo que a PM de São Paulo tem o que aprender com a PM do Rio, por que ele não saiu candidato no Rio de Janeiro? Porque a coisa lá está pior, né? No Rio está feio. No Rio a coisa está feia. Então eu não consegui entender esse desenho. Mas na minha opinião, o PT acaba de abrir as portas do Palácio Bandeirantes para o candidato do Bolsonaro, se essa desistência se confirmar. É triste ver esse tipo de coisa e é por essas razões que eu não suporto o PT. E vejam bem, não estou fazendo uma crítica que um direitista faz, que o bolsonarista faz. Não, exatamente. Estou fazendo porque o PT, ele é um partido cruel. Ele mata as pessoas, os quadros dele, com a maior facilidade. E eu não admito um partido que faz culto à personalidade como ele faz em relação ao Lula, esquecendo tudo o que aconteceu. Dizendo que o Lula foi absolvido, que o Lula foi inocentado, quando na verdade prescreveram os processos por causa de uma manobra jurídica vergonhosa do Supremo Tribunal Federal, em que os ministros que ele nomeou e que o PT nomeou estão pagando a fatura. É muito triste isso, é triste demais, mas é isso que está acontecendo. E o que a gente vai ver em São Paulo hoje, infelizmente, é muito parecido com o que a gente está vendo no cenário nacional. Novamente, que desgraça a gente vai ter no ano que vem. O estado de São Paulo é um estado que quase se governa sozinho. O governador tem que tomar cuidado para não estragar. E o Márcio França, quando passou pelo governo, fez um bom governo. Não há nada assim que o desaprove, o desabone.
Se eu pudesse voltar atrás, e agora eu faço uma declaração, se eu pudesse voltar atrás, é que não existe engenheiro de obra pronta. Jamais teria votado no Dória e teria votado no Márcio França. Eu me arrependo, por favor, se eventualmente o Márcio França estiver assistindo, eu me arrependo de não ter votado no Márcio França. Eu me arrependo mesmo. Eu faço aqui essa confissão pública. Agora, acho muito difícil, por conta dos argumentos aí que o Mohamed expôs, a candidatura vingar diante do contexto. Porque o atual governador, ele tem uma base municipal muito forte. Os prefeitos estão ao lado dele. E o PSDB, embora tenha esvaziado a sua força nacionalmente, ainda continua. Nem o Dória conseguiu estragar o PSDB. Nem o Dória conseguiu estragar o PSDB no estado de São Paulo. Ainda tem força. Então, o atual governador tem chance de vencer. O Haddad é o PT e a esquerda, né? Então, sem a aliança com o Márcio França, ficou difícil para o Márcio França. E o Tarcísio é a novidade, vem credenciado aí por ter exercido bem o ministério. Ele pode não conhecer as particularidades de São Paulo, mas considerando que o estado de São Paulo se autogoverna, e você não tenha preconceito com os cariocas, porque eu sou carioca, apesar de palmeirense, de família de família de paulistas, de italianos, mas eu nasci no Rio, meu pai era da Marinha de Guerra e à época servia lá na base do Rio de Janeiro. Mas sempre fui criado em São Paulo, né? E então, apesar disso, pode ser que ele consiga, por conta de ser São Paulo. Já não sei se essa falta de experiência administrativa na linha de frente permitiria administrar qualquer outro estado, porque não tem as mesmas condições favoráveis de São Paulo. É um desafio. Eu lamento, porque o Márcio França seria mais uma opção aí para o eleitor. Tem alguns aspectos aí interessantes. Primeiro, eu concordo com o Mohamed, eu não entendo por que o Tarcísio de Freitas, carioca, nunca morou em São Paulo, estudou na escola de engenharia militar em São Paulo só, nunca teve domicílio em São Paulo, por que ele não se candidata no Rio de Janeiro, que é o estado dele? Eu também não consigo entender isso. Mas está tão ruim de opção, mano, e está muito pior de opção do que São Paulo. Eu entendo que a eleição de São Paulo, concordo com o Cremonese, é uma eleição um pouco diferente da nacional, porque pode ter uma candidatura mais perto do centro que a do Rodrigo Garcia, com o apoio de muitos prefeitos. Agora, tem um elemento aí também, que é aquela previsibilíssima saída de cena, quando chega a hora de desincompatibilizar, do apresentador José Luiz da Atena. Ele saiu de cena e o cenário para o Senado ficou bem atrativo também para o Márcio França. É uma eleição mais tranquila Bem colocado, do que essa para disputada aí para governador.